Namastê, meus queridos! Gratidão pela sua presença em mais esse vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Bruna, terapeuta em cura quântica e reprogramação mental. Para mim é sempre um prazer ter vocês por aqui. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o tema é um clique e eu vou falar sobre relacionamentos e o divórcio energético. Desde já eu quero pedir para você deixar um curtir para me ajudar aqui na egrégora de expansão e assim a gente cria uma energia de troca bacana. Se você não é inscrito ainda no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E se inscreve para não perder nenhum conteúdo e fazer parte dessa nossa egrégora aqui de luz, de cura, de expansão, de consciência, de despertares, né? Seja muito bem-vindo por aqui, se inscreve e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Vamos lá então, dados os recados iniciais e de praxe de todos os vídeos, eu vou começar aqui o nosso tema. Bom, gente, no Theta Healing, a gente tem uma técnica chamada divórcio energético. Essa técnica causa muitos arrepios e calafrios nas pessoas aí, porque elas acham que o divórcio significa que você vai se separar da pessoa. E não é isso, tá? O divórcio energético ele pode ser utilizado para qualquer tipo de relacionamento. Mas, antes de falar do divórcio energético, eu quero falar um pouquinho aí da dinâmica das relações e de como as relações impactam na nossa energia, o que acontece energeticamente nos relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Bom, gente, todo relacionamento que a gente tem, seja ele de qualquer tipo, seja amizade, um relacionamento profissional, relacionamento familiar com os nossos pais, nossos irmãos, primos, tios, enfim. Todo relacionamento, quanto mais intenso for, mais a gente vai criando cordões e fortalecendo os cordões energéticos que a gente tem com as pessoas. Então, vamos supor, eu com meu pai, a gente tem um monte de cordão que nos ligam, a gente tem uma relação muito forte, né? Primeiro porque eu tenho o DNA dele, eu carrego o DNA dele no meu corpo. Já é uma super ligação aí. Segundo porque a dinâmica da relação vai criando, de fato, cordões energéticos aí que podem sair de diversas partes do nosso corpo e até dos nossos chakras e vai me ligando a essa pessoa. Então aquilo cria uma dinâmica, cria um corpo da relação, digamos assim, como se fosse um corpo energético aí que transcreve a dinâmica da nossa relação. E aí, com isso, sempre que eu viro para ele, eu tô ali tendo uma relação que está definida nos parâmetros desses cordões e desse corpo energético. Por isso que muitas vezes você tem um tipo de comportamento só com uma pessoa, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você teve uma infância e o seu pai foi muito severo com você, ele é uma pessoa severa, que briga, que a maneira de educar dele foi bastante assim castradora, bastante severa, sempre que você olhar para ele, aquela dinâmica está imprimida nesses cordões energéticos, no corpo dessa relação, então você acessa aquilo. Então pode ser que sempre que você vai falar com seu pai, a primeira coisa que você tem ali é aquela sensação do severo, né? Então você já vai conversar com ele, já vai se relacionar com ele um pouco retraída, com um pouco de medo, um pouco de... Dependendo do quão foi desafiante essa relação, você pode até já ir se relacionar com ele morrendo de medo e nem querendo se relacionar mesmo, nem querendo falar, porque já tá tão pesado aqueles cordões, aquela dinâmica já tá tão com a toxicidade dessa relação que você já até se reprime. Assim como também você pode ter tido um pai muito permissivo e você já tem aquela dinâmica de que você faz gato e sapato do seu pai, né? Que você fala com ele quase sem respeitar. Pode acontecer. Pode ter vários tipos de dinâmica aí. Quero que vocês entendam que esses cordões aí vão vir uma bola de neve, vão alimentando a dinâmica da relação e vão imprimindo uma dinâmica sempre que você se relaciona com essa pessoa. Por isso que muitas vezes, por mais que você perceba que não tá legal aquela relação, você não consegue mudar, você não consegue transformar a dinâmica dessa relação de maneira tão simples. Porque tem esses cordões energéticos aí que são invisíveis a olho nu, né? Pra gente olhar assim com o nosso órgão, olho, é difícil enxergar esses cordões energéticos, é difícil enxergar essa dinâmica, mas ela tá ali presente. E aí muitas vezes a gente não consegue transformar isso porque tá aquela dinâmica, aqueles cordões muito fortes ali
e você não consegue, então, fazer essa transformação de maneira tão simples. E aí é que é muito bom o divórcio energético, tá? Vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Mas então, quando a gente está falando de relações, principalmente as relações afetivas que tem troca sexual, esses cordões são muito mais fortes, densos, muito mais resistentes e influem com muito mais facilidade na dinâmica do nosso dia a dia e até em outras relações que a gente possa vir a ter, porque a gente está ainda com esses cordões, com essas pessoas aí, afetivamente falando. Quando a gente tem uma troca sexual com alguém, a gente liga todos os nossos chakras com os chakras dessa pessoa. A gente liga e tem uma troca através desses chakras. Então aí, gente, é legal vocês verem o quanto uma relação sexual influi na nossa energia e, portanto, o quanto é importante a gente escolher bem os nossos parceiros sexuais, tá? O quanto é importante a gente não... E aqui sem julgamento nenhum, gente, sem julgamento nenhum. Mas o quanto é importante a gente não ter relações sexuais só baseada ali no desejo sexual, só baseada na libido, só baseada no prazer mesmo, sem que tenha uma relação afetiva, sem que você admire aquela pessoa, sem que tenha uma relação intelectual, né? Então é importante que a gente tenha aí cuidado com as nossas relações sexuais, porque se você se relaciona sexualmente com uma pessoa que não é bacana, que tem uma energia caída, que é uma pessoa aí com muita troca sexual, com muitas pessoas diferentes, você está se contaminando com toda essa energia dessa pessoa. E contaminando ela também com a sua energia. Ou seja, está tendo uma troca aí muito grande, mas se ela tem um padrão vibratório inferior ao seu, vai te contaminar, vai te trazer uma toxicidade que pode derrubar sua vibração, pode mexer o seu emocional, pode atrapalhar a sua vida de diversas maneiras, de maneira não positiva, né? Então é importante aí a gente estar de olho na qualidade das nossas relações sexuais, na qualidade das pessoas com quem a gente se relaciona sexualmente. É por isso que tem um ditado que diz: não se envolva sexualmente com quem você não admira. Se você não admira a pessoa com quem você está se relacionando sexualmente, isso não vai te trazer bons frutos. Então olha bem aí o tipo de pessoa com quem você se envolve sexualmente, olha aí o tipo de energia que você coloca nas suas relações sexuais, porque uma energia que seja muito libidinosa, de muita... me fugiu a palavra. Mas de muito libidinosa, que não tem aí uma troca também emocional, intelectual, uma troca de experiências, uma troca de ideias, uma troca de luz, de expansão, pode derrubar sua vibração e muito. E aí refletir de maneira negativa na sua vida, tá? Bom, falei isso. Falei que a gente tem troca através dos chakras e que a gente gera cordões muito fortes que podem ficar presos no nosso chakra e ficar preso no nosso cardíaco, fica preso em diversas maneiras aí, energeticamente, tá? Quanto mais longa, mais intensa for a relação, mais forte, maior, mais grosso, realmente grosso, tá? São esses cordões aí. Podem ser parecidos aí com correntes, porque a gente fica realmente preso energeticamente a essas pessoas. Principalmente quando a gente fala de relacionamentos aí que foram muito intensos e que não tiveram um desenrolar ou um término muito saudável, né? E aí é que entra o divórcio energético e a importância do divórcio energético, que é essa técnica tão linda que a gente tem ao nosso dispor aí no Theta Healing. Quando eu atendo alguém aqui no meu consultório e eu falo para as pessoas, olha, você precisa fazer um divórcio energético, permite que eu faça um divórcio energético com seu ex-namorado, com seu ex-marido, com a sua ex-namorada, com essa moça com quem você se relacionou, enfim, permite que eu faça esse divórcio energético? A primeira situação é a pessoa ficar tensa. Por isso que hoje eu já explico antes da sessão, se eu já sinto que a pessoa vai ter que fazer um divórcio energético, eu já explico antes o que é o divórcio energético para evitar aquela tensão. Porque é muito engraçado. Muitas vezes a pessoa vem aqui, eu quero dar certo no namoro, ou então eu quero retornar, voltar ao meu relacionamento, eu quero fluir afetivamente, mas a pessoa ainda está pegada ao a ex, né? E aí não consegue se desvincular. E quando eu falo que tem que fazer um divórcio energético, a pessoa regala o olho desse tamanho e fala, não, mas eu não quero me afastar ainda mais dessa pessoa. Ou então ela tá vivendo uma relação tóxica,
uma relação muito difícil, muito desafiante, e aí tem a necessidade do divórcio energético, eu falo, permite que eu faça o divórcio energético, a pessoa fica muda, não me responde. Aí eu falo, não, gente, divórcio energético é isso, isso e isso, para a pessoa ficar mais tranquila. Então, o que é o divórcio energético? Não significa que você vai se separar da pessoa com quem você tá, e nem significa que você vai se separar dessa pessoa com quem a gente vai fazer o divórcio energético. Até porque ele pode ser feito para pai, para mãe, para irmãos. Toda relação que tem algum tipo de toxicidade, que possa estar interferindo ou atrapalhando de alguma maneira na sua energia e na sua vida, né, esteja interferindo de maneira negativa na sua vida, pode ser feito um divórcio energético. Isso não significa que a pessoa vai deixar de te amar, não significa que você vai deixar de amar a pessoa, não significa que vocês vão brigar, que vocês vão se divorciar, que vocês não vão se falar mais, nada disso. Significa que a gente vai limpar toda essa dinâmica tóxica que existe entre vocês. Então eu vou fazer o quê? Eu vou romper com esses cordões energéticos negativos, eu vou limpar ganchos mentais que possam existir entre você e essa pessoa, que é ganchos que fazem com que vocês fiquem tendo brigas energéticas, que façam com que você fique se sentindo mal por alguma situação, que faz com que vocês não consigam se dar bem, com que vocês não consigam se resolver, porque tem esses ganchos mentais, porque tem esses cordões energéticos aí que estão atrapalhando a dinâmica da relação de vocês. Então, quando a gente fala de divórcio energético, tem que ficar claro que é isso, que é limpar essa toxicidade, que é romper com esses ganchos que não fazem mais bem. De repente você tem um ex-relacionamento e você já quer viver um outro e não consegue, porque você está casada energeticamente com essa pessoa, e aí você não consegue viver uma outra relação. Então a gente tem que limpar essa energia para que você energeticamente esteja uno, esteja única, esteja único, esteja integrado, esteja solteiro energeticamente para poder se envolver então com uma nova pessoa, tá? Então é isso que é o divórcio energético. Ou às vezes é um relacionamento tóxico que você não quer se separar, mas que você percebe que do jeito que tá não dá mais. A gente faz a limpeza energética, faz o divórcio energético, e aí você consegue então começar a manifestar essa relação a partir de uma nova dinâmica que esteja mais alinhada com o seu nível de consciência atual e com o nível de consciência atual dessa pessoa. E aí vocês começam a criar um novo padrão, um novo corpo de relação entre vocês, e aí a relação pode se influir a partir de um novo prisma, né, renovada, e aí com uma nova capacidade, com uma nova vibração. Isso pode salvar a sua relação. Já teve muitos casos aqui de relações tóxicas que eu trabalhei isso, e as pessoas hoje falam, nossa, Bruna, é uma outra relação. Tem desafios ainda? Tem, é óbvio. Relação sempre vai ter desafio, gente. Não existe relacionamento perfeito. Nem relacionamento de alma gêmea é maravilhoso, perfeito. Todo relacionamento tem os seus desafios. Mas você pode ter desafios mais a menos e você pode ter uma relação nova e muito mais prazerosa, muito mais alinhada aí com a sua versão atual, tá bom? Lembrando que muitas vezes você pode estar casado energeticamente com seu pai, com a sua mãe, e isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com você estar casado, com você ter uma relação afetiva ou sexual com seus pais, não tem nada a ver. Mas é situações em que muitas vezes você se casa, casa energeticamente com seus pais, com o irmão, com alguém, porque você sente que você tem esse papel energético na vida dessa pessoa. Às vezes seu pai ou sua mãe perdeu o cônjuge muito cedo e sem querer vocês se encaixaram para um preencher esse papel no outro, que não tem a ver com papel de sexo, não tem a ver com papel afetivo na vida, mas sim um papel energético, né? Por amor, você fala, não, então eu vou te suprir essa carência, eu não quero que você sofra, e aí você supre energeticamente esse papel. Pode acontecer em diversas situações, diversas dinâmicas, cada um aí com as suas questões. Você pode estar casado com esse, você pode estar casado energeticamente com o pai, com a mãe, com o irmão, enfim. E isso não tem nada a ver, como eu já falei, com a sua situação afetiva atual, tá? Mas pode aí estar energeticamente casado com outra pessoa e está atrapalhando a sua vida. Então aí a gente também faz um divórcio energético com o pai, com a mãe, com o irmão, com ex, com um amigo, com amiga, com alguém do passado, enfim. É possível fazer, cada situação é uma situação, e o divórcio energético tem esse papel aí, de te liberar, ou para criar uma relação melhor com aquela pessoa, tá? E limpar todos os padrões negativos, ou para criar uma outra relação afetiva com uma outra pessoa que você não consegue manifestar, porque energeticamente você ainda está preso em outras situações. Tá bom, amor? Então, o divórcio energético é isso. As relações se dão dessa maneira, criam esses cordões. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o tipo de relação, principalmente sexual, que a gente tem com as pessoas. E com o tipo de pessoa que a gente se envolve afetivamente e sexualmente. Tá bom?
É uma ferramenta linda o divórcio energético e é assim que atua. Se você sente que você precisa fazer um divórcio energético na sua vida, me manda um e-mail aí pro Bruna Sali, Bruna SSali, tudo junto, @gmail.com. O meu e-mail fica aqui na descrição do vídeo, que eu te passo informações sobre os meus atendimentos de cura quântica sem compromisso, tá? Assim você já tem uma ideia e saiba que essa ferramenta está disponível e é linda e traz resultados maravilhosos aí para sua vida. Tá bom, gente? Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha trazido um clique para vocês, que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre como funciona a dinâmica das relações energeticamente, tá? E que isso se traga resultados aí para sua vida, para que você já comece a ter uma nova visão sobre as relações, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Fica por aqui comigo no canal e até!